Um bom fim de semana a todos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, um excelente sábado. Nós estamos em preparação para este grande domingo de toda a família na casa de Deus. E a pergunta que eu lhe faço, ou talvez você até me faça, é: o que é ter a família na casa de Deus? O que é ter a família nas mãos de Deus? Bem, os testemunhos vão responder a essa pergunta. Eu recordo-me de ter crescido num lar extremamente destruído. Muitas das vezes havia dias que passávamos fome, outros que havia comida, outros que não havia. Brigas constantes entre o meu pai e a minha mãe. Muitas vezes nem tínhamos roupa para vestir ou para ir para a escola, íamos com os ténis rotos e acabámos por ser gozados também na escola. Eu lembro-me de assistir o meu pai bater na minha mãe e a minha mãe até sair sangue. Eu lembro-me muitas das vezes quando a minha mãe conseguia assim um dinheirinho para nós termos uma refeição melhor, estarmos a comer e de repente a minha mãe comentar alguma coisa com o meu pai e ele virar a mesa ao contrário e lá se ia a nossa comida. Lembro-me de situações assim muito complicadas. A minha irmã escondia-se muitas vezes debaixo da mesa, a tremer, com medo. Eu fechava-me no quarto e acabávamos por chorar, por ter... Eu lembro-me de ser miúda e quando saía à rua eu tinha vergonha. Mesmo pequenina, com 7, 8 anos, eu tinha vergonha. Eu sentia isso. Sentia essa vergonha por causa da minha família. As pessoas olhavam para nós com um olhar dos desgraçados. E isso que em mim também causou muita revolta, muita revolta. Lembro-me de crescer assim, portanto, com essa situação sempre brigas constantes, muito desequilíbrio. E portanto, foi a minha infância, a juventude também. Depois ali houve uma fase um pouco melhor na vida, portanto, financeira dos meus pais, mas havia sempre discussões, ou por causa do dinheiro a mais, ou por causa do dinheiro a menos. Já tínhamos um nível de vida melhor, mas a parte do equilíbrio emocional não havia paz em casa. E para além de não haver paz em casa, também não tínhamos paz em nós. Porquê? Porque havia sempre um momento em que qualquer coisinha podia o meu pai brigar com a minha mãe, bater-lhes, pancá-la, partir coisas. Bastava uma coisinha, uma palavra maldita, que era o suficiente para haver muita confusão e briga. Senti-me muitas vezes discriminada na escola. Fui vítima do bullying que hoje chamam de bullying. Cheguei a ser humilhada por colegas porque não tinha muita roupa, não é? E, portanto, às vezes repetia a roupa e cheguei a ser humilhada por isso. Depois, aos 20 anos, conheci o meu atual marido. Portanto, para mim foi tudo novidade, porque ele começou-me a dar aquilo que eu nunca tinha tido. Afeto, até mesmo em termos físicos, dar-me miminhos, comprava-me coisas, dizia que me amava. E começámos a projetar casar, ser felizes, mas interessante que eu, na minha juventude, mesmo na minha infância, eu já tinha determinado uma coisa. Eu já tinha determinado que quando eu crescesse, eu não iria aceitar dar aos meus filhos, ou portanto, não aceitei, portanto, já dentro de mim já não aceitei que queria ter a mesma vida que os meus pais tiveram. Ou seja, dentro de mim já havia isso, eu vou lutar com todas as minhas forças para um dia, quando eu casar, ter uma vida, ter uma casa, ter harmonia no meu lar. Só que,
portanto, quando nós estávamos a programar o casamento, isso não aconteceu. Não aconteceu. Uns meses antes, foi um mês e tal antes de nós casarmos, ele disse que já não gostava de mim. E eu, na altura, eu já estava grávida. Nós antecipámos o casamento. Nós já íamos casar, só que antecipámos. Éramos para casar em setembro, mas depois programámos a casar em abril. E de repente caiu-me tudo. Tudo. Eu fiquei sem chão. Eu fiquei completamente perdida. Veio ao pensamento, olha, mata-te, a ti e ao teu filho. Assim acabas logo com o sofrimento. Só que houve uma voz que disse, não, luta. Vai à Igreja Universal, lá tu vais conseguir. Isto é tão profundo, mas tão profundo que eu lembro que eu levantei-me da cama, no dia em que ele me disse isso, eu levantei-me da cama e eu disse, não, eu vou à Igreja Universal, eu vou entregar a minha vida a Deus. Era a porta aberta para ajudar todos os problemas, desde doenças, eu tinha essa consciência porque eu já tinha presenciado pessoas que tinham frequentado, que tinham tido uma solução, tanto em nível monetário como em nível físico, saúde, eu já tinha presenciado e conhecia essas pessoas, eram próximas de mim e eu tinha muito respeito pela Universal, tinha mesmo muito respeito, mesmo. Não era frequentadora, mas eu tinha respeito, muito respeito, porque eu sabia que era a porta certa para ajudar qualquer pessoa que lá fosse. E eu decidi ir. Eu fui convicta que eu iria conseguir. Quando eu entrasse na igreja, eu tinha essa consciência. Não foi fácil, não foi nada fácil, porque para além de eu querer resolver um problema sentimental, eu também tinha que resolver muita coisa dentro de mim. Perdoar o passado, perdoar as pessoas. Era vingativa, por exemplo, era uma pessoa vingativa. Não conseguia perdoar facilmente. Portanto, não foi fácil. Quando eu fui à igreja, não foi fácil porque eu tive que tirar toda a carga que eu tinha dentro de mim. As mágoas, os rancores, os traumas, porque eu tinha traumas de infância. E depois, com aquela situação, foi mais um trauma. Ou seja, para além de eu estar grávida, ter sido abandonada, foi mais um trauma. Mas depois, com a minha entrega, com as minhas idas à igreja, fui aprendendo a como agir. Interessante que me lembro de um dia respirar fundo e dizer assim, olha, é assim, Fábio, eu estou a ir à igreja, mas ele ainda não estava bem comigo, ainda estávamos assim meio, eu estou a ir à igreja. E ele assim, estás a ir à igreja? Sim, eu sei que estás a ir. Assim, sim, mas não é a igreja, é a Igreja Universal do Reino de Deus. E ele ficou assim a olhar para mim meio chocado, do tipo, olha, mas tu vê lá, essa igreja não é aquela que enganou as pessoas. Eu, não, isso é tudo mentira, estão-me a ajudar imenso. Ou seja, eu tive coragem, tive essa coragem. E depois, lá está, com o tempo, ele sabia que eu ia e depois ele também viu a minha evolução como pessoa. Depois, passado um tempo, ele voltou para mim e pediu-me perdão. Claro que não somos perfeitos, eu não sou perfeita, ele não é perfeito, mas temos cumplicidade, portanto, tiramos férias, vamos passear, programamos coisas em família, tudo o que eu não tive. Ou seja, tudo o que eu não tive na infância, tudo o que eu não fui na infância e na juventude, portanto, eu agora sou uma nova pessoa. Eu sou um milagre. Eu, Liliane Pedreira Rodrigues Costa, sou o próprio milagre. Porque por tudo aquilo que eu passei na infância, por todas as situações que eu presenciei, por todas ao longo mesmo da minha juventude e até de vida, situações mais complicadas que eu passei, se eu não tivesse Deus, se eu não conhecesse este Deus que a Igreja Universal ensina, portanto que a Igreja Universal mostra, porque a Igreja Universal mostra a existência de um Deus que é vivo, que existe.
realmente. É uma escola da fé. A Igreja Universal para mim é uma escola da fé. Ela ensina-me a ser forte, ensina-me a lutar com Deus, a ser parceira dele e ele ser meu. Portanto, como é que eu ia te explicar? A Igreja ensina-me que quando eu sou para Deus e eu entrego verdadeira a minha vida a Deus, Ele é comigo em todos os momentos da minha vida. Isso é ter a família nas mãos de Deus. Isso é ter a sua casa, a sua família na casa de Deus, no amparo de Deus, no cuidado de Deus. Entenda, minha senhora, meu senhor, o seu amor para com o seu filho não é suficiente. Não. O seu amor para com o seu pai, para com a sua mãe, não é suficiente. Por isso que às vezes você se sente impotente. Você gostaria de ajudar, você quer ajudar, mas você não sabe como, ou você não tem condições para tal. Você já tentou com conselhos, com palavras, com ações, você agiu, reagiu, gritou, ameaçou. O que aconteceu? Talvez uma melhora, talvez durante uma semaninha as coisas ficaram ali até equilibradas, mas os problemas voltaram, e voltaram até piores. Faça o seguinte, este domingo, faça um dia diferente com a sua família. Traga-os até a igreja. Participe desse culto ao Espírito Santo com a bênção das famílias nas mãos de Deus, no amparo de Deus, no abrigo de Deus, com a proteção de Deus. E você verá que o Senhor Espírito Santo lhe trará paz, alegria e amor a si e a toda a sua casa. Eles não serão iguais, você não será igual, a sua casa não será igual. Às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 6 horas da tarde, neste domingo, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores, aqui no nosso cenáculo do Espírito Santo no Funchal, na Ilha da Madeira. Mas isso acontece em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Qual o nome da senhora? Fernanda Duarte. Sua Fernanda, ao usar a fé, ao vir aos domingos, participar, o que tem acontecido na vida da senhora? Tem acontecido muita coisa, bispo. Primeiro foi a mim, na altura quando eu comecei, eu manifestava bastante. Tinha problema, estava com depressão também e estava com ideia de suicídio. Tentei suicídio, fiquei 3 dias sem comer para ver se eu morresse, porque eu não sentia com coragem de lançar. Fui muitas vezes à estação de comboio para lançar no comboio, mas não conseguia. Ia e voltava. Pensava só na morte? Pensava, andava 24, até dormir eu pensava na morte, na altura. Depois vim à igreja, fui liberta, não foi assim fácil. E comecei passo a passo, fui libertando. Na altura senti-me bem e vinha quase todos os dias à igreja. Porque no dia que eu não via a igreja parecia que faltava-me qualquer coisa. Agora, sim. Só também teve uma situação com um irmão seu que estava muito mal. O que estava acontecendo? Sim. Meu irmão não era crente na altura, nem acreditava, nem queria. E depois ele teve um problema para o hospital ali na Amadora Sintra e foi por causa da doença que ele tinha, ganhou lá uma infecção. Essa infecção, as 5 pessoas que apanharam a mesma doença, que veio a saber mais tarde que era a doença originada pelo hospital, o vírus do hospital, e 4 morreram, ele foi o único sobrevivente. Na altura, ele foi para o hospital de urgência, depois viram o caso dele, canalizaram para o hospital de Polivalente. Ele, quando chegou lá, eles isolaram. E eu, primeira vez quando fui lá vê-lo, eu cheguei lá, ele estava mesmo em estado de coma, com os aparelhos todos ligados, de fralda, e ele não reconhecia, e os médicos não queriam mais fazer nada, nem operar, porque disseram que ele estava já quase a morrer. O que é que acontece? Eu, como já sabia que ia, eu usei a minha fé, né? Levei um bocado de óleo, assim, até pus na época não podia entrar com nada. Eu, quando estava a despir, já veio uma ideia de pôr um bocadinho, cheguei lá, eu entrei, ungi, enquanto eu estava a passar a mão no corpo dele todo, não foi muita quantidade, basta só um pouquinho que eu pus, percorri o corpo dele todo. Quando eu ia para fazer a oração,
Chegou a enfermeira e disse que eu não podia estar, mas eu, pela minha fé, disse não. Eu já fiz enquanto eu estava a fazer unção, eu estava a orar também nele. A senhora fazia a corrente pelo seu irmão, né? Sim, sim, fazia. Lutava por ele diante dessa doença que ele tinha. Sim. O que aconteceu, dona Fernanda? Aconteceu que meu irmão ficou melhor, porque os médicos queriam operar, disseram que não havia pena, porque o pulmão estava paralisado, estava já morto, estava em decomposição. Eles disseram que não valia. Meu irmão, mais tarde, quando ficou bom, ele disse que primeiro dia, quando eu ungí, ele deu a sensação que saiu um saco de 200 quilos em cima dele. Ele não falava, mas teve consciência que saiu aquele peso dele. grande. A partir daí, gradualmente, que ele teve 72 dias no hospital. Gradualmente ele foi ficando. E os médicos, 3 meses depois, quando viram que ele ficou melhor, eles queriam abrir de propósito para ver como é que ele ficou melhor. Se ele tinha pulmão em decomposição. E voltou tudo ao normal. Voltou tudo ao normal. O seu irmão que estava desenganado Sim. foi curado por meio da sua fé. Até hoje está plenamente saudável. Funciona, dona Fernanda? Funciona. Diante de Deus, eu aconselho as pessoas que as correntes que a gente faz na igreja com fé têm resultados. Tá aí. Se você crê também, um milagre vai acontecer na sua vida. Como se chama a senhora? Francisca. Senhora Francisca, como chegou aqui hoje e como está agora? Cheio de dor. Muitas dores. Muita dor. Eu tenho aqui, parece estar aberto, dividido. E aqui tem a porca mais alto, que parece o osso está a sair do lugar. Eu estava mesmo aflita, nem sentado, nem deitado. Não? Não. E depois da oração? Ai, estou sentindo, parece tudo. Leve, livre. Leve. Acabou. Graças a Deus. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome da senhora? Helena Infante, bom Ana dia. Helena, qual era o problema e qual foi o milagre? Esta semana eu estava deitada e doía-me bastante o joelho do lado esquerdo. E eu estava com preguiça de me levantar e virava para o lado e dava um jeito na perna. E a dor continuava. E eu digo, vou-me levantar e vou buscar a água. Fui buscar a água, pus no joelho, foi automaticamente. Foi um remédio Ando às na vezes as hora. pessoas a fazer fisioterapia sem necessidade nenhuma. Foi na hora. Deus operou. Sim. E melhor foi a cura da minha mãe há 5 anos de um câncer. Para tirar o peito, viemos realmente aqui uma terça-feira e a mãe foi curada na hora. Um câncer. Deus Ia para curou. tirar o peito. Sim. Só tem provado desse poder. Sim. Dona Já Helena? dei testemunha sobre o peito da minha mãe e agora foi o meu joelho esta noite. Vai parar ou vai continuar? Não, vou sempre continuar. Nunca mais desisti. É isso aí. Nunca mais desisti. Quem quer Vale vencer a não pena. pode desistir. Não pode desistir. E vale a pena tomar a água, vir aqui aos domingos, aqui ou noutra igreja mais próxima, porque vale a pena sim. Dá certo. São curadas, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Nós sempre aconselhamos as pessoas, aos domingos, trazerem uma garrafa com água. Por exemplo, esses testemunhos que você acompanhou foram de pessoas que fizeram uso da fé, bebendo da água consagrada. E olha o que Deus fez. Elas manifestaram a fé. Não foi a água por si só, não. A água realmente foi consagrada a Deus, com o intuito de que a pessoa fosse curada, liberta, abençoada. Mas foi a fé dessa pessoa que atraiu para ela o poder de Deus. A água é apenas um ponto de contato que, uma vez abençoado, desperta a fé da pessoa. Como o cego de Jericó, por exemplo. O nosso Senhor fez lodo como uma lama, passou nos olhos dele e disse, agora vai lá e lava-te. Vai lá, pega na água, passa nos teus olhos. Ele voltou vendo. Ele voltou vendo. Por quê? Porque ele teve fé para fazer o que o nosso Senhor lhe mandou. Se você tem essa fé, traz a sua garrafa com água, ela é abençoada, você bebe. Com certeza você será tão beneficiado como estas pessoas foram. Agora depende de si. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus e, sobretudo, buscando o Espírito Santo. Porque sem Ele somos nada. Sem Ele é impossível viver. Sem Ele, apenas respiramos e olhe lá. Tentamos sobreviver, mas com Deus vivemos e somos mais que vencedores.